Ninguém percebeu, mas existiu uma jogada invisível na vida de Steve Jobs, o lendário fundador da Apple. E foi exatamente essa jogada silenciosa, executada nos momentos de maior escuridão, que fez ele conseguir ligar todos os pontos da sua história para construir o maior império tecnológico da humanidade. Muita gente olha para o sucesso de longe, vê as luzes do palco e o brilho dos novos iPhones e acredita ingenuamente que tudo foi sorte, um golpe de gênio ou um plano perfeito traçado desde o primeiro dia. Mas a verdade é muito mais profunda e estratégica. Existia algo velado, uma manobra de mestre que aconteceu no silêncio da dor e na humilhação da derrota. E é isso que ninguém estava vendo. Nós somos o instinto de elite. E agora, eu preciso que você pare absolutamente tudo o que está fazendo. Feche as outras abas, afaste as distrações, respire fundo e preste uma atenção absoluta em cada frase que eu vou proferir. Você deve ficar comigo até o último segundo deste vídeo por um motivo vital para o seu futuro. Eu vou te entregar o mapa exato para transformar sua maior dor atual em prosperidade e domínio próprio. Se você assistir até o fim, eu garanto que sua visão de mundo será resetada. Você vai entender como subir de nível na hierarquia da vida. Mas se você decidir sair agora, se ceder à distração, você continuará sentindo essa angústia do mesmo jeito, sem entender que ela é, na verdade, o combustível de alta octanagem para o seu sucesso. Você perderá a chance de ouro de usar o que já sofreu para finalmente vencer a guerra da vida. Você já parou para pensar, no silêncio da sua noite, qual foi a manobra secreta que Steve Jobs utilizou para transformar experiências que pareciam totalmente desconexas, inúteis e até vergonhosas em um império que mudou a forma como a raça humana se comunica? A chave de todo esse poder não estava no que ele via lá na frente, no futuro incerto, mas na percepção refinada que ele teve ao parar para olhar para trás. Prepare-se, pois agora vamos desvendar a estratégia velada que moldou a Apple e como ela serve como um mapa definitivo para o seu próprio sucesso profissional. Imagine que sua vida é um grande mosaico quebrado. Hoje eu vou te ensinar a juntar os cacos para formar uma imagem de poder. Pense comigo na imagem de um jovem de 19 anos que de repente toma uma decisão radical de abandonar a faculdade. De acordo com o que o próprio Jobs confessou em seu histórico discurso na Universidade de Stanford, ele não conseguia enxergar um propósito real naquelas salas de aula frias. Ele sentia a dor de ver seus pais, trabalhadores humildes, gastando cada centavo de suas economias de uma vida inteira em um ensino que parecia não levá-lo a lugar nenhum. Ele estava confuso, pressionado e mergulhado na incerteza do que viria amanhã. Foi então que ele tomou uma decisão que todos ao seu redor julgaram como um erro fatal. Ele parou de frequentar as aulas obrigatórias e passou a vadiar pelo campus, assistindo apenas ao que despertava sua curiosidade instintiva. Ele entrou em aulas de caligrafia, a arte de desenhar letras, serifas e espaços tipográficos. Naquela época, amigos e professores olhavam para ele com desdém. Para que um entusiasta de eletrônicos perderia tempo desenhando letras em papel? Parecia um desvio ridículo, uma perda de tempo imperdoável para quem buscava o sucesso. Mas foi exatamente ali, naquele momento de isolamento e dúvida, que ele encontrou o terreno fértil para sua liberdade de escolha. Ele estava plantando uma semente de design e estética que ninguém mais no Vale do Silício conseguia enxergar. Ele estava forjando um diferencial que o colocaria no topo da pirâmide anos depois. 10 anos se passaram. Aquela curiosidade de garoto, o que todos chamavam de distração, tornou-se o pilar central de uma revolução global. Quando Jobs estava projetando o primeiro computador Macintosh, ele trouxe à tona todo aquele conhecimento sobre tipografia, espaçamento e harmonia visual. Sem aquela aula de caligrafia inútil, os computadores de hoje teriam letras feias e designs genéricos. Entenda de uma vez por todas, o que você hoje rotula como fracasso ou tempo perdido, aquela fase em que você se sentiu deslocado ou o emprego que você achou que não servia para nada, pode ser, na verdade, o seu maior ativo estratégico no futuro. Nada do que você viveu até aqui é descartável. Cada cicatriz e cada aprendizado fora da caixa está construindo uma fundação invisível para o império que você ainda vai erguer. Essa jornada nos revela um padrão de elite. Jobs afirmou categoricamente: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, você só consegue ligá-los olhando para trás. Essa não é uma frase de efeito para ganhar curtidas, é a revelação de um princípio de vida superior.
Ele confiou com uma fé inabalável em si mesmo que os pontos da sua história iriam se conectar de alguma forma lá na frente. Isso significa que cada escolha difícil, cada noite em claro e cada aprendizado que parece pequeno agora é um tijolo vital na construção do seu legado. Você precisa parar de subestimar seus momentos de queda. O que hoje parece um caos sem sentido é, na verdade, a ordem sendo estabelecida no retrovisor da sua história. A conexão dos fatos exige paciência e a disciplina de quem sabe que o desenho completo só se revela para quem não desiste da obra. Antes de revelarmos o clímax dessa trajetória, onde a dor se torna um poder quase sobrenatural, eu tenho uma convocação para os poucos que buscam a real ascensão. Se você decidiu que não será mais um figurante na história dos outros e quer ativar o seu instinto de elite para ser temido pela sua competência e reconhecido pelo seu valor, inscreva-se agora neste canal. Aqui, nós não aceitamos a mediocridade, não damos ouvidos a desculpas e treinamos sua mente para a vitória implacável. Clique no botão de inscrever-se e assuma seu lugar na linha de frente com quem busca o topo. A grande descoberta, o tesouro que Jobs nos deixou antes de partir, é a certeza de que a vida não é uma linha reta, mas uma tapeçaria magnífica feita com fios de cores diferentes, que só fazem sentido quando observadas à distância. A jogada invisível de Steve Jobs foi a sua confiança cega no processo e na sua própria intuição. Ele acreditava que até as experiências mais cruéis eram peças fundamentais. Lembre-se, aos 30 anos, ele foi demitido da Apple, a empresa que ele mesmo fundou na garagem de casa. Foi uma humilhação pública. No momento, pareceu o fim da linha, uma dor devastadora que destruiria qualquer homem comum. Mas o instinto de elite dele o manteve de pé. Olhando para trás, ele percebeu que ser demitido foi a melhor libertação que poderia ter recebido. Isso forçou ele a inovar, a fundar a Next e a criar a Pixar, onde ele revolucionou o cinema com Toy Story. Sem essa dor, ele nunca teria desenvolvido a maturidade necessária para voltar à Apple anos depois e transformá-la na marca mais valiosa do planeta. O segredo da grandeza não é prever o que vem depois da curva, mas ter a disciplina de aprender com a curva enquanto você a faz. A sua dor de hoje não é um abismo, é um trampolim que está sendo preparado para o seu salto mais alto. Cada ponto de sofrimento está te capacitando a liderar em um nível que os outros jamais alcançarão. Agora, eu quero que você faça um exercício de honestidade. Qual ponto na sua trajetória você ainda não conseguiu conectar? Qual foi o momento de incerteza ou a fase de dor que ainda parece não ter um porquê? Compartilhe aqui embaixo nos comentários como uma dificuldade do seu passado se transformou em uma força que você usa hoje. Sua história de superação não pertence só a você, ela pode ser a esparca que vai ajudar outro membro da nossa comunidade a também ligar os próprios pontos e conquistar a vitória. Mostre ao mundo que você possui o instinto de elite.